A mãe disse que o filho morreu em um acidente, mas 10 anos depois foi horrível quando o menino apareceu. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Bom dia, Dona Laura. O Sr. Vinícius, o vendedor de frutas da esquina, costumava cumprimentá-la sempre que ela passava. Bom dia, as laranjas estão frescas hoje, ela costumava responder, com os lábios apenas levemente curvados, o olhar que nunca sorria. Sempre frescas para a senhora. Como todos os dias. Dona Laura nunca ficava muito tempo para conversar, mas todos tinham carinho pela sua gentileza. As pessoas sussurravam entre si que ela era uma mãe infeliz. Essa história, ao longo de 10 anos, ainda circulava pelo bairro, dita com uma voz suavizada pela compaixão. Ela perdeu o filho quando o menino tinha só 6 anos, contou Estela, dona da padaria, certa vez a um novo inquilino. Foi um acidente de carro, quando estavam viajando de férias com parentes distantes. Muito triste. A casa de Dona Laura era pequena, mas tão arrumada que beirava a obsessão. Na sala de estar, ao lado da estante de um biombo pintado a óleo, havia um pequeno altar perto da janela. Sobre ele, uma foto em preto e branco de um menino de olhos grandes e redondos, cabelo castanho levemente ondulado. Uma vela pequena estava sempre acesa diante da foto. Quem quer que visitasse a casa de Laura, inclinava a cabeça diante daquele retrato. Diego, ela já havia sussurrado ao levar a vizinha Rosa para dentro. Meu filho. Ele se parece muito com a senhora, Rosa disse com os olhos marejados. Me desculpe se toquei no assunto. Não tem problema, Laura respondeu com um leve sorriso. Já me acostumei. E assim, todos se acostumaram a não falar sobre Diego. Evitavam perguntas delicadas, evitavam reviver o passado daquela mulher solitária. Davam-lhe bolos no Natal, enviavam felicitações nos feriados, e de vez em quando, algumas crianças da vizinhança deixavam dobraduras em forma de pombas brancas coladas na porta. Para Diego, dizia certa vez uma mensagem escrita com a caligrafia infantil. E Laura vivia como se o mundo inteiro tivesse parado no instante exato da tragédia. Acordava cedo, ia à feira às 7 horas da manhã, voltava, limpava, acendia a vela. À tarde, lia ou tricotava. À noite, trancava a porta exatamente às 21 horas e nunca mais saía depois disso. Uma única vez ela chorou diante de outra pessoa, foi quando o padre Antônio a visitou no dia de Todos os Santos. Eu sei, ninguém pode preencher essa perda, ele disse após a celebração. O senhor acredita que uma alma infantil pode perdoar sua mãe? Ela perguntou, os olhos vermelhos. Deus perdoa tudo, se houver sinceridade no coração. Depois disso, ela se calou. Aquela pergunta não era apenas para ele, mas como se fosse para ela mesma e para alguém que desapareceu para sempre da sua vida. Durante uma década inteira, ninguém no bairro suspeitou de nada. Ninguém questionou por que não houve velório, por que nenhum parente por parte de mãe veio prestar condolências, ou por que a morte de Diego só era conhecida por relatos orais e nunca por algum aviso oficial. Ninguém. Porque Laura vivia como um monumento de tristeza, e a tristeza, geralmente, é respeitada mais do que investigada. Já vi ela sozinha na igreja São Sebastião, no meio de um meio-dia escaldante, contou Carmen, uma viúva idosa. Ela ficava ajoelhada no primeiro banco, imóvel. Achei que talvez estivesse conversando com um menino. Laura não tinha parentes próximos. O marido morreu quando Diego tinha apenas 3 anos, era o que diziam. Seus relacionamentos eram apenas cordiais, o doutor Fernando do posto de saúde próximo, as irmãs Estela da padaria, o senhor Vinícius da feira e o padre Antônio. Fora isso, ela não tinha amigos, não recebia ninguém em casa para visitas, e ninguém era convidado a entrar demais nos espaços privados da velha casa. Certa vez, durante uma tempestade, Estela se ofereceu para que Laura ficasse na padaria, pois parecia que sua casa estava com goteiras. Mas Laura recusou de imediato. Obrigada, mas estou bem. Minha casa é suficiente para mim e para o Diego. Estela nunca esqueceu aquela frase. E Diego, mesmo debaixo da chuva e do vento, Laura ainda dizia o nome do menino como se ele ainda estivesse vivo. Foi quando Estela sentiu um calafrio pela primeira vez.
No canto da velha cozinha, onde ninguém podia entrar, havia uma portinha que levava ao porão. Laura nunca deixava ninguém descer. Só tem coisas velhas lá, ela disse certa vez a Rosa, quando a vizinha se ofereceu para ajudar na limpeza. A porta estava sempre trancada. E toda noite, a chama da vela na sala ainda ardia. A sombra do menino na foto se refletia no vidro, fitando quem olhasse. Às vezes, alguns vizinhos passavam e viam a vela acesa até tarde, e Laura imóvel diante do altar. Ela ainda está lá, disse um garoto vizinho chamado Mateus. Eu o vi pela janela. Como se estivesse esperando alguém. Não seja curioso, Mateus, a mãe do menino Dona Dolores disse apressadamente. Ela já sofreu demais. Mas Mateus nunca esqueceu aquele olhar, o olhar de alguém que não dorme, alguém que vive num tempo que nunca passa. Em uma carta manuscrita encontrada depois, havia um trecho onde Laura escreveu: há coisas que não podem ser perdoadas. Mas talvez, se ficarmos em silêncio por tempo suficiente, elas desapareçam como o vento. Eu não esqueço, mas não ouso lembrar. Ninguém jamais leu essas palavras, até que tudo veio à tona. Numa manhã de início de primavera, Dona Laura, como todos os dias, saiu de casa com sua cesta de palha. Passou pelo Sr. Vinícius, sorriu, comprou algumas laranjas. Foi à padaria da Estela, pegou um pão. No posto de saúde, mediu a pressão. E então, voltou para casa e fechou a porta atrás de si. Mas naquele dia, seu olhar era diferente. Algo havia tocado Laura como uma rajada do passado que entrará por uma fresta da memória. Numa tarde de segunda-feira, em Ribeirão Preto, a cerca de 2 horas de Campinas, o abrigo social Abrigo São Miguel recebeu um adolescente trazido pela polícia da rodoviária. O garoto foi encontrado encolhido no banco de número 8, abraçado a uma mochila velha, a cabeça encostada nos joelhos como se o mundo o tivesse abandonado. Qual é o seu nome? Perguntou a assistente social quando a equipe policial foi embora. Ele levantou o olhar, um lampejo de desconfiança nos olhos. A voz rouca de tanto tempo em silêncio. Daniel. Daniel Silva. Outra funcionária, a senhora Beatriz, responsável pelos registros de entrada, o levou a uma sala aquecida, deu-lhe água, perguntou se precisava de médico. Daniel apenas balançou a cabeça. Quando lhe entregaram papel e caneta para escrever o nome de algum responsável, ele hesitou por um instante e escreveu, com letras caprichadas mais rígidas. Minha mãe se chama Laura Silva. Mora em Campinas. Beatriz franziu a testa. Campinas. Ele assentiu. Você tem telefone ou endereço? Não lembro, mas na casa dela tem uma foto minha. Sobre a mesa. Beatriz olhou para a colega e cochichou: Silva de Campinas. Esse nome me é familiar. Naquela noite, mesmo após Daniel ser acomodado em um quarto na ala dos adolescentes sem responsáveis, Beatriz não conseguia tirar aquela resposta da cabeça. Abriu o laptop e pesquisou arquivos antigos no sistema de notícias internas do centro. Diego Silva, 6 anos, morto em acidente de carro na Serra da Mantiqueira. Mãe, Laura Silva, nenhuma certidão de óbito pública. A única matéria era um trecho pequeno de uma coluna local de Campinas, publicada 10 anos antes. Sem foto da cena. Sem detalhes. Apenas uma linha quase esquecida. Tem algo errado, murmurou Beatriz. Por que não há certidão de óbito? Nenhum registro? Na manhã seguinte, foi até a sala do Sr. Tiago, chefe do setor administrativo do abrigo. Você pode me ajudar a verificar os registros civis de um nome? Qual nome? Diego Silva, nascido em 2020, falecido em 20XY, em Campinas. Tiago digitou algumas palavras, olhou para a tela. 1 minuto depois, levantou os olhos. Não há certidão de óbito com esse nome. Na verdade, não há nenhum registro de falecimento para Diego Silva nos últimos 10 anos. Então nunca houve acidente. Beatriz recuou, a boca quase se abrindo em choque. Tiago franziu a testa. Se houve, ninguém registrou oficialmente. E se o menino ainda estiver vivo? Então ele é o Daniel. Uma reunião emergencial foi convocada naquela mesma tarde.
A coordenadora do abrigo, um policial da área da rodoviária e um advogado da Defensoria Pública foram chamados. Podemos confirmar por exame de DNA, sugeriu o policial. Mas antes, precisamos verificar o cadastro de residência e cruzar com o domicílio de Dona Laura Silva. Beatriz assentiu. Vou entrar em contato com o Cartório Civil de Campinas. Se necessário, irei pessoalmente. Em Campinas, na manhã de quarta-feira, Dona Laura estava limpando a pequena mesa ao lado da janela quando ouviu a campainha. Abriu a porta e viu uma mulher de cabelo preso com um coque, carregando uma pasta de documentos. Bom dia, sou Beatriz Costa, assistente social de Ribeirão Preto. Laura franziu o senho, desconfiada. O que deseja? Recebemos um adolescente chamado Daniel Silva. Ele declarou que a mãe dele é a senhora Laura Silva. A mão de Laura com o pano de limpeza parou no ar. Seus lábios se fecharam firmemente. Não tenho filho com esse nome. Ele disse que, há 10 anos, a senhora o deixou numa casa perto da Serra da Mantiqueira. Que seu nome verdadeiro é Diego Silva. Laura ficou imóvel. Seus olhos se voltaram para um ponto atrás de Beatriz como se um fantasma tivesse surgido ali. Mais um segundo depois, apertou os lábios e levantou o queixo. Acho que a senhora está enganada. Meu filho já faleceu. Desculpe, Dona Laura, mas não há nenhuma certidão de óbito registrada para Diego Silva. Precisamos que a senhora nos acompanhe para um exame de DNA. Laura não respondeu. Deu um passo para trás, e fechou a porta lentamente. Sem gritos, sem fúria, apenas o som seco do trinco sendo girado. Beatriz ficou parada por um momento, depois deu alguns passos para trás. Pegou o celular e ligou para o escritório. Ela não está colaborando. Mas a reação dela e não é de alguém inocente. Naquela noite, no Centro-Abrigo São Miguel, Daniel estava tomando sopa de legumes com 2 outras crianças quando o chamaram para sair. Beatriz o esperava do lado de fora, com uma pasta de documentos nas mãos. Daniel, você está disposto a fazer o teste de DNA? Ele assentiu sem hesitar. Contanto que eu descubra a verdade. Você tem certeza de que sua mãe se chama Laura Silva? Eu lembro. Antes de ela me deixar, ainda perguntei, mãe vai voltar para me buscar, né? Ela se abaixou, me deu um beijo na testa e disse, seja bonzinho. A mamãe volta logo. Daniel olhou para Beatriz. Mas ela nunca voltou. O resultado do exame de DNA chegou 5 dias depois. Daniel Silva, compatibilidade de 99,9% com Laura Silva, mãe biológica. A polícia de Campinas entrou imediatamente no caso. Dona Laura foi intimada a comparecer à delegacia para colaborar com as investigações. Quando confrontada com a prova irrefutável, ela apenas ficou sentada em silêncio, o olhar vazio. O policial perguntou: a senhora nega que Daniel seja seu filho? Laura não respondeu. Outro policial, o tenente Marcelo Ribeiro, mudou a abordagem. Há 10 anos, a senhora esteve na região da Serra da Mantiqueira? Não lembro. A senhora conheceu alguém chamado Eduardo Souza? Laura tremeu levemente. Não precisa responder. Vamos investigar todos os vínculos. Mas saiba que, se a senhora não falar, essa história será contada por Daniel, um menino que a senhora deixou para trás como se ele nunca tivesse existido. Finalmente, Laura falou. A voz dela era um sussurro, e eu não tinha outra escolha. O que a senhora quer dizer? Eu explico depois. Daniel estava sentado em uma cadeira de madeira simples na sala de atendimento psicológico, os olhos fixos no chão de ladrilho antigo. À sua frente, estava o Sr. Raimundo Nunes, psicólogo colaborador do Centro-Abrigo São Miguel. O rosto dele era sereno, a voz pausada. Daniel, você pode contar desde o começo? Desde a última vez que esteve com sua mãe. Daniel não respondeu de imediato. Passou levemente a mão na palma esquerda, onde havia um calo antigo. Então, como se tivesse acabado de abrir uma porta velha e empoeirada na memória, começou a falar. Foi numa sexta-feira.
Minha mãe disse: vamos passar o feriado juntos, só nós dois, como antigamente. Eu fiquei muito feliz. Na época, levei meu ursinho de pelúcia, o nome dele era Dudu. Raimundo sorriu para encorajá-lo. Você lembra do nome do ursinho? Sim. Eu o deixei no banco de trás do carro. A mamãe dirigiu por 5 horas até um lugar cheio de pasto, onde havia uma casinha amarela. Lá morava um homem. O nome dele era Eduardo. Você já tinha visto esse homem antes? Daniel balançou a cabeça. Nunca. Mas minha mãe disse que ele era um velho amigo, e que ele ia cuidar de mim por alguns dias porque ela precisava voltar para Campinas para pegar uns documentos. Eu acreditei. Ele engoliu em seco, a voz ficou mais baixa. Esperei minha mãe nos 3 primeiros dias. Eu me sentava na varanda, olhando sempre para a estrada de terra. Mas ela não voltou. No começo, Eduardo, e era bom com você? Raimundo perguntou com suavidade. Daniel assentiu. Ele disse para eu chamá-lo de o tio. Me deu pão com leite condensado. Mas no 4º dia, quando perguntei onde está minha mãe, ele mudou. Raimundo abriu um pequeno caderno e começou a anotar. Ele mudou como? Ele me bateu por ter perguntado. Daniel abaixou a cabeça, os lábios tremendo. Ele me empurrou para dentro da cozinha e gritou: aquela mulher não quer mais você. Aqui, você trabalha para viver. Se não quiser, cai fora. Raimundo franziu a testa. Trabalhar com o quê? Tive que regar a horta, arrancar mato, varrer o quintal, limpar o galinheiro. Acordava às 5 horas da manhã. Se eu fosse devagar, ele me chutava. Teve dia que fiquei sem comer. Daniel parou, engolindo em seco. Teve uma vez em que fiquei com febre, caído. Ele me puxou à força, me deu um tapa no rosto e disse: doente também tem que trabalhar. Aqui você não é gente. Você frequentava a escola? Daniel balançou a cabeça com firmeza. Não. Não tinha livros, nem televisão, nem ninguém que visitasse a casa. Uma vez por mês, só vinha um homem trocar verduras por dinheiro. Eduardo o chamava de Gabriel. Raimundo anotou o nome. Você podia telefonar? Não. Não tinha telefone. Um dia, liguei escondido um rádio velho no galpão, ouvi a voz do locutor e chorei o dia todo. Raimundo pousou a mão com delicadeza sobre a mesa. Por quanto tempo você viveu assim? Daniel olhou nos olhos dele. 8 anos. Na sala de interrogatório, quando a polícia perguntou sobre Eduardo Souza, Laura continuava em silêncio. O tenente Ribeiro, com mais de 20 anos de experiência, recostou-se na cadeira e cruzou os braços. Dona Laura, a senhora não pode continuar calada. Já identificamos a casa perto da Serra da Mantiqueira, está em seu nome, comprada há 10 anos. A senhora tem algo a dizer? Laura ergueu a cabeça. Os olhos vermelhos. Não era isso que eu queria. Então por quê? Por que abandonar seu próprio filho? Ela apertou as mãos. Por quê? E se eu não entregasse ele, e o Eduardo ia matar nós dois? Então a senhora entregou o Diego para ele? Como se fosse um objeto, em troca da própria segurança. Laura começou a chorar. Eu tinha medo. Fui estúpida. Eu amava ele. Amava a ponto de trair o seu papel de mãe? Ela ficou em silêncio. Daniel foi ouvido pela polícia para relatar com detalhes tudo o que viveu nos 8 anos com Eduardo. Tentou lembrar o nome das pessoas que visitavam a casa, mas ninguém nunca o ajudou. Contou que era proibido de falar, ameaçado de ser jogado na mata para os cachorros o caso não obedecesse. Quando você fugiu de lá? Perguntou um policial. Daniel olhou firme nos olhos dele. Há 3 meses. Aproveitei enquanto ele dormia profundamente e fugi para a floresta. Caminhei a noite inteira. Comi fruta do mato, dormi debaixo de pontes. Ouvi alguém falando sobre Ribeirão Preto. Pensei, e se eu conseguisse chegar na cidade,
talvez alguém acreditasse em mim. Por que você disse que seu nome era Daniel? Eu inventei. Achei que Diego e já tinha morrido. Pelo menos, e no coração da minha mãe. A imprensa entrou no caso. Jornais de grande circulação como a Folha de São Paulo, o Globo e Estadão divulgaram as informações com destaque. Repórteres foram até Campinas, tentando entrevistar vizinhos da rua onde Laura morava. Estou completamente chocado, disse o Sr. Vinícius, o vendedor de frutas. Ela sempre foi cuidadosa, sempre gentil. Quem poderia imaginar? Ela enganou todos nós, disse Estela, revoltada. Eu já chorei vendo ela acender vela pro filho. O padre Antônio comentou em tom sombrio, eu vi a dor nos olhos dela. Mas agora, e não sei se era sofrimento, ou só o fantasma da culpa. Nas redes sociais, a indignação explodiu. Hashtags como Justiça para Diego, Mãe Impostora e Daniel não está sozinho ficaram entre os assuntos mais comentados no país. Um vídeo gravado escondido mostrou Dona Laura saindo da delegacia com o rosto abatido, cabelo desgrenhado, sendo vaiada pela multidão que a aguardava no portão. Assassina! Assassina! Gritavam. Alguém jogou um ovo nela. Daniel, depois de contar tudo, apenas ficou em silêncio. Foi levado de volta ao abrigo, mas muitas noites ainda não conseguia dormir. Quando uma funcionária chamada Renata, uma mulher mais velha, perguntou: "Você precisa de alguma coisa?" Daniel respondeu: "Eu só quero saber, por que minha mãe fez isso? Por que ela nunca voltou? Nenhuma vez." Renata sentou-se ao lado dele, deu um tapinha leve em seu ombro. "Essa resposta, meu filho, talvez você nunca receba." Daniel abaixou a cabeça e sussurrou: "Só tenho medo de que, se eu perdoar, então eu sou fraco. Mas se eu não perdoar, então não sou melhor do que ela." Laura estava sentada sozinha na pequena sala de interrogatório da Delegacia de Polícia de Campinas. A luz branca e fria do teto iluminava diretamente seu rosto, deixando-o ainda mais pálido. À sua frente estavam o tenente Marcelo Ribeiro e o advogado de defesa, Carlos Mendes. O ambiente estava carregado de tensão, o único som audível era o tic-tac do relógio de parede. Marcelo colocou uma pasta de documentos sobre a mesa e pigarreou suavemente. "Dona Laura, agora quero ouvir toda a verdade. Desde o começo." Laura fechou os olhos, respirou com dificuldade. Só depois de um longo silêncio, começou a falar, em voz quase inaudível. "Conheci o Eduardo quando Diego tinha acabado de completar 5 anos. Naquela época, eu tinha acabado de perder meu marido. O Eduardo surgiu como um apoio. Eu estava fraca, desesperada. A senhora sabia quem ele era de verdade?" O advogado Carlos Mendes interrompeu. Laura ficou em silêncio, o olhar cheio de vergonha. "Eu sabia. Mas no começo, ele não era assim. Eduardo me mimava, me protegia. Eu acreditava que ele realmente queria cuidar de mim e do meu filho." "Quanto tempo levou até Eduardo mudar de atitude com a senhora e com Diego?" perguntou Marcelo com frieza. Laura mordeu levemente o lábio inferior. "Cerca de 1 ano depois. Eduardo começou a ter crises de ciúmes sem motivo. Um dia, vendo o Diego brincar no quintal, ele disse: "Desse moleque não se parece nada comigo. Ele é filho de quem?" Eu tentei acalmá-lo: "Claro que é seu filho." Mas Eduardo ficava cada vez mais desconfiado, agressivo. Até que uma noite, voltou para casa bêbado e me agrediu. Marcelo rapidamente fez anotações. "A senhora denunciou isso à polícia?" Laura balançou a cabeça lentamente, a voz amarga. "Eu não tive coragem. Eduardo sempre me ameaçava de morte caso eu o denunciasse. Eu me calei. Achei que ele mudaria." Carlos Mendes franziu o senho. "E o que aconteceu para a senhora decidir entregar o Diego a ele?" Laura tremeu, os olhos marejados. "No dia em que Eduardo exigiu que eu levasse Diego embora de casa, eu me recusei. Mas ele me encurralou no canto da sala, apertou meu pescoço e disse olhando nos meus olhos: ou ele vai embora, ou eu mato os dois."
A voz de Laura se quebrou, chorosa. Eu tive medo. Achei que, pelo menos, o Diego ia sobreviver. Me prometi que, assim que tivesse uma chance, voltaria para buscá-lo. Mas o tempo foi passando, e eu fiquei presa no meu próprio medo. Marcelo perguntou com voz grave, e então a senhora inventou a história do acidente de carro para que todos acreditassem que Diego tinha morrido? Laura assentiu, desviando o olhar. Eu não via outra saída. Ninguém faz mais perguntas sobre uma criança morta. Inventei aquela história para me proteger, para que ninguém desconfiasse. Carlos Mendes interrompeu, a senhora se protegeu, mas deixou seu filho com um homem perigoso. A senhora tem ideia de como Diego viveu todos esses anos? Laura olhou para a mesa, as mãos tremendo. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Eu não tive coragem de pensar nisso. Marcelo olhou para ela com frieza, a voz cortante. Então deixe que eu conte. Diego foi maltratado por Eduardo, forçado a trabalhar diariamente. Nunca foi à escola, nunca viu outras pessoas, apanhava se desobedecesse. Viveu como um escravo por 8 anos. E tudo isso por causa de uma decisão egoísta da senhora. Laura escondeu o rosto nas mãos, chorando alto, os ombros tremendo. A culpa é minha, toda a culpa é minha. Eu não mereço ser mãe. Carlos olhou para ela, com voz dura. Assumir a culpa agora é tarde demais, dona Laura. O menino perdeu 8 anos da infância. Ninguém pode devolver isso. Laura levantou os olhos, tomados de angústia. O que eu devo fazer agora? Marcelo respondeu friamente. Responda todas as nossas perguntas. A senhora reconhece que sabia que Eduardo era perigoso, e mesmo assim entregou seu filho a ele, certo? Laura assentiu levemente. Sim, é verdade. Carlos Mendes a olhou, a voz firme. A senhora tentou, em algum momento desses 8 anos, entrar em contato ou resgatar Diego? Laura ficou em silêncio por um longo tempo, depois respondeu num sussurro. Não. Nunca tentei. Me convenci de que ele estava bem, que Eduardo não seria capaz de fazer nada tão grave. Marcelo balançou a cabeça, irritado. A senhora cometeu um erro gravíssimo. Diego viveu em condições desumanas, com traumas profundos. A senhora não tem ideia da dor que ele enfrentou. Laura respondeu, sufocada pelo choro. Eu nunca vou me perdoar. Carlos continuou, em tom pausado. O julgamento será em breve. A senhora terá que enfrentar as consequências dos seus atos. E a opinião pública não vai perdoar facilmente. Laura permaneceu em silêncio, as lágrimas continuando a cair, sem dizer mais nenhuma palavra. Enquanto isso, em Campinas, os vizinhos comentavam sem parar. Rosa, que antes sentia profunda compaixão por Laura, agora estava furiosa. Eu confiei nela. Eu abracei aquela mulher, chorei com ela lembrando do Diego. Que horror! Vinícius, o vendedor de frutas, balançou a cabeça com tristeza. Fomos enganados por muito tempo. Não consigo acreditar que aquela mulher tão educada foi capaz de tamanha crueldade. Outra senhora mais velha, Dona Helena, que morava perto de Laura, também não escondeu sua raiva. Sempre achei que a Laura fosse uma alma sofrida. Agora, ela não merece nenhum perdão. Aos olhos dos vizinhos, Laura já não era mais uma mulher infeliz, mas o símbolo da traição e do egoísmo. As notícias do caso continuaram a se espalhar, com a mídia aprofundando cada vez mais os detalhes revoltantes sobre a crueldade de Laura. Entrevistas, comentários da televisão e reportagens diárias inflamavam ainda mais a opinião pública. O nome de Laura virou maldição em todo o Brasil. No Centro de Acolhimento Abrigo São Miguel, Daniel acompanhava tudo em silêncio. Sempre que via a imagem da mãe nos jornais, só conseguia murmurar. Eu só queria saber o motivo. Mas agora, qualquer motivo já perdeu o sentido. O caso de Laura Silva tornou-se o centro das atenções em todo o Brasil.
De Brasília, São Paulo, Salvador, até as vilas mais remotas da região sul, as pessoas comentavam sobre a história cruel da mulher apelidada de a mãe mais cruel do país. Na sala de imprensa da Delegacia Central de Campinas, o porta-voz da polícia, capitão Rafael Lima, subiu ao púlpito sob o clarão dos flashes dos jornalistas. Senhoras e senhores, concluímos a investigação preliminar, disse Lima com clareza e firmeza. O teste de DNA confirmou que o adolescente Daniel Silva é, de fato, Diego Silva, filho biológico da senhora Laura Silva. Ela confessou que entregou o menino a Eduardo Souza, seu ex-companheiro, após sofrer ameaças e intimidação. Uma repórter do Jornal Nacional, chamada Lúcia Rocha, levantou-se rapidamente e perguntou em voz alta: há alguma prova de que Dona Laura tenha tentado resgatar o filho durante os últimos 10 anos? Lima respondeu com seriedade. De acordo com os depoimentos da própria senhora Laura e de testemunhas envolvidas, não há qualquer evidência de que ela tenha tentado resgatar Diego. Ela optou pelo silêncio e construiu uma narrativa completamente falsa sobre a morte do filho. Outro jornalista do Estadão, chamado André Carvalho, prosseguiu: a polícia já identificou quem é Eduardo Souza. Qual foi o motivo para as ameaças contra Laura? Lima assentiu. Eduardo Souza tem antecedentes por violência doméstica, registrados anteriormente na região da Serra da Mantiqueira. Ele foi preso na casa onde Diego foi mantido todos esses anos. Durante o interrogatório, mostrou-se frio e sem remorso. Afirmou que Diego não era seu filho biológico, e que cuidar do menino foi um fardo que Laura impôs a ele. A repórter Lúcia, indignada, insistiu: e como Diego sobreviveu esse tempo todo? Qual é o estado de saúde e psicológico dele? Lima suspirou. A condição de Diego é extremamente preocupante. Ele apresenta grave desnutrição e sinais claros de abuso físico e psicológico de longa duração. Os psicólogos afirmam que os traumas emocionais que ele sofreu podem durar por toda a vida. Mas, surpreendentemente, ele demonstra uma força interior notável. Diego declarou que não quer ver a mãe na prisão, ele só quer saber por que ela fez o que fez. Uma repórter de televisão do canal TV Globo, chamada Ana Alves, levantou-se e questionou em voz alta: o que acontecerá com Laura agora? Quais acusações serão feitas contra ela pelas autoridades? Lima respondeu com firmeza: Laura Silva será acusada de abandono de incapaz, falsificação de documentos e falso testemunho perante as autoridades. Atualmente, ela está em prisão domiciliar, aguardando o julgamento oficial. Após a coletiva de imprensa, a opinião pública explodiu. Nas redes sociais, surgiram milhares de comentários carregados de indignação. Um usuário chamado Marcos Barbosa escreveu: ela é um monstro disfarçado de mãe. Diego merece uma família que o ame de verdade. A justiça precisa ser feita até o fim. Justiça para Diego. Outra usuária, Sofia Castro, compartilhou: inacreditável a crueldade da Laura. Ser mãe e abandonar o próprio filho? Não existe justificativa para essa monstruosidade. Mãe cruel. Em uma entrevista no canal Nacional TV Brasil, a renomada psicóloga doutora Isabel Reis fez sua análise. Já presenciei muitos casos de abandono infantil, mas o caso de Laura Silva é especialmente chocante pelo nível de indiferença mantido ao longo de 10 anos. Essa mãe tinha plena consciência das consequências, mas escolheu o silêncio para proteger sua imagem diante da sociedade. Em Campinas, os vizinhos que antes admiravam Laura agora não escondiam a decepção e a revolta. Dona Dolores, mãe do menino Mateus que morava ao lado da casa de Laura, disse aos repórteres: nós confiávamos nela, ajudávamos sempre que podíamos. Agora, só sinto nojo ao lembrar das mentiras que ela espalhou. Estela, a dona da padaria, acrescentou: eu tinha tanta pena da Laura, tentei consolar ela toda vez que lembrava do Diego. Mas agora? Ela é a pessoa mais falsa e desumana que já conheci. Durante uma cerimônia especial de oração na igreja São Sebastião, o padre Antônio olhou para os fiéis e falou com a voz embargada: rezo por Diego, esse menino inocente que suportou tanto sofrimento.
Mas também rezo por Laura para que ela reconheça a gravidade de seus erros, embora eu saiba que talvez seja tarde demais. Após a missa, uma fiel idosa chamada Marta Fernandes disse ao padre: Padre, não sei se devo rezar por ela. Já senti muita compaixão por Laura, mas agora eu não consigo perdoá-la. O padre Antônio respondeu, pensativo: rezamos não para perdoar os pecados dos outros, mas para encontrar paz dentro de nós. Enquanto isso, no centro de acolhimento Abrigo São Miguel, Daniel sentava-se em silêncio perto da janela, observando outras crianças brincando no pátio. Ao seu lado estava Beatriz, a assistente social que o acompanhava nos últimos dias. Como você está se sentindo, Daniel? Perguntou Beatriz, com voz suave. Daniel olhou ao longe, e respondeu com voz baixa, porém firme: Eu não odeio minha mãe, mas não entendo ela. Eu só queria perguntar uma coisa: por que a senhora nunca voltou? Beatriz pousou a mão delicadamente sobre o ombro dele e disse com carinho: Você tem o direito de saber a verdade. Mas às vezes, nem a verdade é suficiente para curar as feridas. De qualquer forma, o mais importante agora é que você sobreviveu, e isso é o que realmente importa. Daniel assentiu, e seus olhos profundos pareciam já ter visto sofrimento demais. Talvez eu nunca entenda ela. Mas eu sei de uma coisa com certeza, e nunca vou machucar ninguém da forma que ela me machucou. O abrigo São Miguel, escondido atrás de altas fileiras de pinheiros nos arredores de Ribeirão Preto, agora estava no centro das atenções. Tudo por causa de Daniel Silva, o menino que um dia se chamou Diego, sobrevivente de uma década de inferno. O consultório da psicóloga Luna Ferreira mantinha as luzes acesas até tarde. Naquela noite, Daniel sentava-se em frente a ela, os olhos ainda voltados para a mesa. A luz amarela suave não era suficiente para suavizar sua expressão abatida. Daniel, você pode me contar como está se sentindo agora? Luna começou com delicadeza. Daniel levantou os olhos, tristes, e olhou para ela. Eu não sei como explicar. Acho que tudo isso aconteceu porque eu não fui bom o suficiente. Pensei que minha mãe me abandonou porque eu não era obediente, não era digno do amor dela. Luna balançou a cabeça suavemente e pousou a mão sobre a mesa. Daniel, escute bem, e não foi sua culpa. Nunca foi sua culpa. O garoto apertou as mãos, a voz tremia. Mas ela nunca voltou, nem uma vez. Luna o encarou com paciência, os olhos cheios de compaixão. Foi sua mãe que teve problemas. Ela cometeu um erro terrível. Você é uma criança forte, muito forte por ter sobrevivido a tantos anos daquele jeito. Agora, o mais importante é que você saiba que merece ser amado e respeitado. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse lentamente: Durante anos, eu achei que se trabalhasse muito, se fosse muito bonzinho, o Eduardo passaria a gostar um pouco mais de mim. Mas nunca era suficiente. Por mais que eu me esforçasse, ele sempre me batia, sempre gritava comigo. Luna perguntou com doçura: Você pode me contar mais sobre esse tempo, meu querido? Sobre como eram aqueles dias? Daniel respirou fundo, tomou coragem, e falou com voz baixa, mas clara. Todas as manhãs, eu tinha que acordar antes de o sol nascer. Primeiro, alimentava as galinhas. Depois, regava toda a horta. Uma vez, sem querer, quebrei uma moringa d'água. Eduardo ficou furioso, me arrastou para o quintal e me bateu até eu não conseguir mais ficar de pé. Naquele momento, eu só pensava: tenho que aguentar. Só preciso sobreviver. Um dia, vou encontrar minha mãe de novo. Ele fez uma pausa. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Mas esse dia nunca chegou. Eu sempre me perguntava: será que foi porque eu não fui bom o suficiente que ela não voltou? Pensei nisso por muitos anos. Luna olhou com ternura profunda. Agora você sabe que isso não é verdade, não é, Daniel? Daniel assentiu levemente, mas sua voz ainda carregava amargura. Eu sei, mas ainda assim não consigo parar de me culpar. Penso que, se eu tivesse sido mais forte, ele não teria me batido tanto.
Nuna balançou a cabeça com firmeza. Ninguém consegue aguentar para sempre uma vida como essa, Daniel. O importante é que agora você está livre, e não precisa passar por isso sozinho. Daniel a olhou, e pela primeira vez, havia um leve brilho de esperança em seu olhar. Mas será que eu realmente mereço ser amado, Dona Nuna? Nuna sorriu com calor, pousando suavemente a mão sobre seu ombro. Você merece ser amado mais do que qualquer pessoa, Daniel. Ninguém tem o direito de te machucar assim. A partir de agora, eu e todos aqui estaremos ao seu lado. Em Campinas, o caso ainda gerava enorme revolta popular. Os noticiários diários traziam novos detalhes chocantes sobre a vida cruel que Diego enfrentou. Em um programa de televisão ao vivo, a jornalista Camila Martins mediava um debate acalorado entre especialistas e o público presente. Um espectador chamado Paulo Martins expressou sua indignação. Não consigo acreditar que a Laura ainda esteja em casa depois do que fez. Isso é um tapa na cara da justiça. Ela deveria estar presa imediatamente. Ao lado de Paulo, uma mulher chamada Mônica também falou com emoção. Não consigo imaginar a dor que o Diego passou. Como mãe, sinto um sofrimento enorme só de pensar que alguém foi capaz de abandonar o próprio filho. Laura precisa ser punida com rigor. Na sala de estar de Stella, ela assistia ao programa com sua irmã Patrícia, ambas com a raiva estampada no rosto. Você acredita nisso, Patrícia? Fomos enganadas por ela todos esses anos, disse Stella, amarga. Patrícia respondeu com profunda decepção. Nenhuma de nós poderia imaginar isso, irmã. Mas agora, o mais importante é o menino Diego. Eu só espero que ele consiga encontrar paz. Nas redes sociais, os comentários contra Laura tornavam-se cada vez mais duros. Um internauta chamado Rafael Riz escreveu: Eu já senti compaixão por Laura, mas agora só vejo um monstro. Ela destruiu a vida de uma criança inocente. Isso é imperdoável. Chega de impunidade. No abrigo São Miguel, após a conversa com Nuna, Daniel voltou para seu quarto. Sentou-se junto à janela, olhando para a escuridão tranquila do lado de fora. A porta se abriu suavemente. Era Renata, a funcionária mais velha que cuidava dele. Você está bem, Daniel? Perguntou Renata com suavidade. Daniel olhou para ela e sorriu levemente. Estou bem. Acabei de conversar com a doutora Luna. Renata sentou-se ao lado dele com delicadeza, a voz cheia de carinho. Eu sei que isso não é nada fácil, mas quero que você se lembre de que nunca mais estará sozinho. Daniel ficou em silêncio por um momento, depois perguntou em voz baixa, hesitante. A senhora acha que, um dia, eu vou conseguir perdoar minha mãe? Renata o encarou com ternura, falando com doçura e sinceridade. Perdoar não significa esquecer tudo ou aceitar o que está errado. Perdoar é não deixar que a dor do passado continue prendendo você, Daniel. Daniel assentiu levemente, murmurando como se falasse consigo mesmo. Eu não sei, mas quero tentar. Renata deu um leve tapinha em seu ombro, o olhar cheio de confiança. E você vai conseguir. Eu acredito na força que existe dentro de você, Daniel. O julgamento de Laura Silva e Eduardo Souza aconteceu em uma manhã de outono, sob uma névoa espessa que cobria toda Campinas. O tribunal estava lotado de jornalistas, antigos vizinhos de Laura, desconhecidos revoltados, todos queriam presenciar a justiça sendo feita. No banco dos réus, Laura permanecia imóvel como uma estátua, o rosto pálido, o olhar perdido. Ao seu lado estava seu advogado de defesa, Sebastião Fernandes, que tentava manter a compostura mesmo sabendo que era um caso praticamente indefensável. Eduardo estava sentado ao lado, com o rosto frio e desafiador. Seu advogado, Ricardo Almeida, murmurava orientações em seu ouvido, mas Eduardo parecia não dar a mínima. O juiz José Antônio Rodrigues bateu o martelo com firmeza, e a sala imediatamente silenciou. O Tribunal de Campinas dá início ao julgamento do processo criminal. A senhora Laura Silva é acusada de abandono de incapaz, falsidade ideológica e comunicação falsa de crime. O senhor Eduardo Souza responde por cárcere privado, maus tratos e exploração infantil.
A promotora Maria Lopes levantou-se, encarando diretamente Laura e Eduardo, com voz firme. Excelência, a ré Laura Silva forjou uma tragédia para encobrir um ato desumano. Ela abandonou seu filho biológico, Diego Silva, quando o menino tinha apenas 6 anos, entregando-o ao ex-companheiro Eduardo Souza, um homem violento e perigoso. Maria exibiu um maço de documentos. Aqui estão as provas dos anos de inferno vividos por Diego nas mãos de Eduardo Souza. Desnutrição, agressões físicas e psicológicas constantes durante mais de 8 anos. Murmúrios de indignação tomaram conta da sala. O juiz Rodrigues precisou bater o martelo novamente para restabelecer a ordem. A promotora prosseguiu. O réu Eduardo Souza não demonstrou qualquer arrependimento. Durante o interrogatório, ele disse apenas: "Esse menino não é meu filho." Isso mostra claramente sua crueldade e desumanidade. O juiz Rodrigues olhou friamente para Eduardo. Réu Eduardo Souza, deseja se pronunciar? Eduardo ergueu a cabeça, os olhos frios como gelo. Eu não sou o pai desse moleque. Nunca concordei em cuidar dele. Ele foi um fardo que a Laura jogou nas minhas costas. Um coro de protestos irrompeu na sala. Algumas pessoas gritaram com raiva. Monstro! O juiz Rodrigues continuou. Ré Laura Silva, a senhora deseja se manifestar? Laura ficou em silêncio por um longo tempo. O ambiente ficou completamente quieto. Todos os olhares estavam sobre ela. Por fim, sua voz soou fraca, quase inaudível. Eu não tenho mais o que dizer. Já é tarde demais. Sebastião Fernandes, advogado de Laura, levantou-se rapidamente. Excelência, minha cliente foi vítima de abuso psicológico prolongado. Durante anos, ela viveu sob ameaça constante de Eduardo Souza e não estava em pleno controle de suas ações. A promotora Maria contestou com veemência. O abuso psicológico não pode justificar o abandono de uma criança inocente. Laura Silva escolheu o silêncio durante 10 anos, mesmo sabendo do sofrimento extremo vivido por seu filho. O advogado Fernandes insistiu. Todos aqui se sentem revoltados. Mas não podemos ignorar que Laura também foi vítima de violência por parte de Eduardo. Uma nova testemunha foi chamada ao depoimento, a doutora Luna Ferreira, psicóloga responsável pelo acompanhamento de Daniel. Doutora Luna, qual é a sua avaliação sobre o estado psicológico atual de Daniel? Perguntou a promotora. Luna respondeu com firmeza. Daniel apresenta traumas profundos. Ele sofre de baixa autoestima, sentimentos de culpa e grande desconfiança em relação aos adultos. Ainda assim, demonstra uma força interior impressionante. A promotora prosseguiu. Daniel alguma vez expressou desejo de vingança contra a mãe? Luna balançou a cabeça decididamente. Não. Pelo contrário, ele deixou claro que não deseja que a mãe receba uma punição severa. Tudo o que ele quer é entender por que ela fez o que fez. A sala ficou em silêncio. A resposta de Luna emocionou a todos. Por fim, o juiz Rodrigues sinalizou que era a hora da sentença. Todos prenderam a respiração. O juiz leu solenemente. Após considerar cuidadosamente as provas e os depoimentos, o Tribunal de Campinas decide. O réu Eduardo Souza é condenado por cárcere privado, maus-tratos e exploração infantil. A pena é de 15 anos de reclusão, sem direito a indulto. A ré Laura Silva é condenada por abandono de incapaz, falsidade ideológica e comunicação falsa de crime. Considerando os abusos psicológicos sofridos, a pena será de 6 anos de reclusão em regime aberto, com vigilância rigorosa e tratamento psicológico obrigatório. A sala explodiu em protestos. Muitas pessoas gritaram. Isso é injusto. Ela merecia prisão. Uma senhora, Dona Helena, levantou-se e bradou furiosa. Ela não merece perdão. Diego merecia mais justiça. Laura permaneceu imóvel, o olhar fixo no chão. Não reagiu ao tumulto ao redor. Ao sair do tribunal, o advogado Sebastião Fernandes caminhava ao lado de Laura e disse em voz baixa. Sinto muito, Dona Laura. Fiz o que pude. Laura respondeu,
com voz vazia. Eu sei. Mas eu já perdi tudo. No abrigo São Miguel, Daniel assistia à transmissão do julgamento com Renata e Beatriz. Viu sua mãe saindo do tribunal com o rosto desolado, mas não disse uma palavra. Beatriz perguntou suavemente: Você está bem, Daniel? Ele ficou em silêncio por um tempo, depois respondeu com calma, porém firme: Eu vou ficar bem. Já estou acostumado a não ter mãe faz tempo. Renata o abraçou levemente pelos ombros. Você não está sozinho, Daniel. Nunca mais vai precisar passar por isso sozinho. Daniel olhou para ela com olhos puros, mas cheios de uma tristeza profunda. Eu sei. E acredito que um dia não vai doer mais. Um dia, quem sabe? Após o julgamento, Daniel retornou ao abrigo São Miguel. O pequeno quarto onde morava há meses parecia mais acolhedor agora, talvez porque, pela primeira vez na vida, ele sabia que não estava mais abandonado. Mas todas as noites, quando a luz do abajur se apagava, Daniel ainda se via preso nos pesadelos antigos, os gritos de Eduardo, o olhar gelado de sua mãe no tribunal. Em uma tarde de domingo, ouviram-se leves batidas na porta. Pode entrar, respondeu Daniel em voz baixa. A porta se abriu, e uma mulher de aproximadamente 38 anos entrou no quarto, com um sorriso suave e acolhedor. Usava um suéter azul claro, cabelo preso com elegância, segurando um livro nas mãos. Oi, Daniel. Eu sou Alicia Moreira, a nova assistente social responsável pelo seu caso, disse ela com ternura. Daniel levantou o olhar, com uma expressão desconfiada. E a tia Renata? Ela se mudou para Salvador para cuidar da mãe idosa. Agora sou eu quem vai cuidar de você, respondeu Alicia Moreira com doçura, sentando-se na cadeira ao lado da escrivaninha. Sei que você estava acostumado com a tia Renata, e entendo que mudanças não são fáceis. Mas estarei sempre aqui, para tudo o que você precisar. Daniel ainda não estava acostumado com tanta gentileza sincera. Ele olhou para ela por um longo tempo antes de perguntar: A senhora leu o meu dossiê? Alicia Moreira assentiu com a cabeça, a voz firme. Li com muito cuidado. E quero que você saiba de uma coisa, Daniel. A partir de hoje, você não vai mais precisar enfrentar nada sozinho. Eu estarei sempre ao seu lado. Um sentimento estranho, mas muito agradável, invadiu o coração de Daniel. O menino começou a relaxar aos poucos. Que livro é esse que a senhora está segurando? Daniel perguntou, curioso. Alicia Moreira colocou o livro sobre a mesa, sorrindo suavemente. Este foi o primeiro livro que li quando fui adotada, aos 7 anos, O Pequeno Príncipe. Ele me ajudou a entender que, às vezes, as coisas mais valiosas são aquelas que não podemos ver com os olhos. Daniel pegou o livro em silêncio, folheando cada página lentamente. Ele olhou para Alicia, com um olhar menos desconfiado. A senhora também foi abandonada? Alicia assentiu levemente, os olhos tristes, mas firmes. Minha mãe me deixou em um convento quando eu tinha 4 anos. Durante muitos anos, eu me culpava, assim como você faz agora. Achava que tinha sido abandonada porque não era boa o suficiente. Daniel observou Alicia Moreira atentamente, e sua voz saiu baixa, mas carregada de emoção. E a senhora já conseguiu perdoar sua mãe? Alicia olhou fundo nos olhos de Daniel e respondeu com toda a sinceridade. Sim. Mas não porque ela merecesse ser perdoada, e sim porque eu merecia viver sem carregar essa dor para sempre. Essas palavras foram como um raio de luz que penetrou o coração já tão machucado de Daniel. Ele murmurou. Eu também queria isso. Mas ainda não sei como. Alicia o confortou com delicadeza. Não tem problema, Daniel. Essa é uma longa jornada, mas você nunca mais vai precisar fazê-la sozinho. Nos dias que se seguiram, Alicia Moreira passou a visitar Daniel todas as tardes. Ela o ensinava a escrever, a ler, a fazer contas básicas, e até coisas simples como fazer compras, cozinhar e pesquisar na internet. Sempre que Daniel errava alguma coisa, Alicia Moreira apenas o encorajava com doçura. Não tem problema, Daniel.
Vamos tentar de novo. Você tem o direito de errar, tem o direito de aprender. Uma vez, enquanto Daniel cozinhava e acidentalmente derramou uma tigela de sopa quente, ele olhou para Alicia Moreira assustado, esperando uma reação furiosa. Mas ela apenas pegou um pano e limpou calmamente, dizendo com suavidade: "Foi só um pequeno acidente, Daniel. Você está bem?" Daniel ficou surpreso. Pela primeira vez, seu olhar não estava mais cheio de medo, e ele disse baixinho: "Achei que a senhora fosse ficar brava, como o Eduardo costumava fazer." Alicia Moreira sentou-se ao lado dele, olhando-o nos olhos com sinceridade. "Daniel, a partir de agora ninguém mais tem o direito de te machucar. Você está seguro. Você tem o direito de errar e de ser perdoado." Numa tarde, enquanto os dois estavam sentados na varanda do abrigo São Miguel, Daniel perguntou de repente: "Tia Alicia, os adultos também perdoam outros adultos?" Alicia olhou para Daniel, pensou por um instante e respondeu: "Sim. Mas às vezes, o perdão mais importante não é para os outros, e sim para nós mesmos. Perdoar é parar de ficar preso ao passado." Daniel ficou pensativo, olhando para o horizonte, e então assentiu como se tivesse entendido algo muito importante. "Acho que entendi." Alicia sorriu levemente e continuou: "Um dia, você vai perceber que perdoar não significa aceitar o que a outra pessoa fez de errado. Significa apenas que você não quer mais carregar aquela dor com você." Numa manhã de fim de semana, Daniel estava no quarto escrevendo em seu diário. Na folha branca, ele escreveu lentamente: "Eu achava que tinha sido abandonado porque não era um bom menino. Mas desde que a tia Alice apareceu, eu percebi que não tive culpa. E, o mais importante, eu não estou mais sozinho." Daniel pousou a caneta, e sorriu pela primeira vez em muitos anos. Do lado de fora da janela, a luz do entardecer iluminava seu rosto com suavidade e calor. Naquela tarde, Alice e Daniel caminharam pelo pátio do abrigo São Miguel. Daniel andava ao lado dela, e a olhou com confiança e carinho. "Tia Alicia, eu posso te chamar de Tia Alicia?" Alicia se virou para ele, surpresa e comovida. Ela sorriu com o sorriso mais feliz desde que conhecera Daniel. "Claro que pode, Daniel. E eu sempre estarei aqui, sendo a sua tia Alicia." Daniel sorriu, seus olhos brilhando com uma nova esperança. "Obrigado, tia Alicia. Obrigado por não ter me abandonado." Alicia o abraçou com carinho, sua voz firme e afetuosa. "E eu nunca vou te abandonar. Você merece ser amado mais do que qualquer um." O inverno chegou, mas o frio de Campinas não foi capaz de apagar as grandes mudanças na vida de Daniel. Ele havia aprendido muito nos meses que passou no abrigo São Miguel sob os cuidados de Alicia. Habilidades que antes lhe eram desconhecidas agora faziam parte da bagagem que o ajudaria a seguir por um novo caminho cheio de esperança. Numa manhã, enquanto Daniel estudava, chegou uma ligação da administração do abrigo. Era um aviso sobre um grande encontro que aconteceria no final de semana, reunindo as crianças órfãs e seus cuidadores. Daniel permaneceu em silêncio, acariciando a página do livro diante de si. Todos no abrigo estavam animados com o evento especial, mas para Daniel, aquele momento teria um significado ainda mais profundo. Seria a chance de compartilhar sua história e se abrir com os outros. "Eu vou falar sobre minha mãe, mas não para que sintam pena de mim", Daniel disse para Alicia quando ela perguntou sobre o encontro. Alicia sorriu suavemente, sentando-se ao lado dele e dizendo com ternura: "Isso mesmo, Daniel. Não é para que sintam pena, e sim para que você se liberte. Você não pode mudar o passado, mas pode transformar o seu futuro." No fim de semana, Daniel ficou diante do grupo de crianças órfãs na sala de convivência, o coração cheio de emoções confusas. As outras crianças, mesmo sem compreender toda a sua história, sentiam a dor em sua voz através do silêncio respeitoso que tomou conta do ambiente. "Oi, pessoal. Meu nome é Daniel, e eu quero compartilhar uma história", começou ele, com a voz levemente trêmula, mas firme.
Ele contou sobre os anos vividos com Eduardo e sua mãe, sobre o frio e o silêncio assustador que Dona Laura deixava. Ele não queria que os detalhes dolorosos definissem o seu passado, mas queria que todos soubessem que ele sobreviveu, que ainda era capaz de se manter em pé. Ela nunca voltou, e eu passei muito tempo me perguntando o que tinha feito de errado, disse Daniel, seus olhos fixos nas próprias mãos, onde os calos antigos já não doíam mais. Mas agora eu entendo que não foi culpa minha. Minha mãe escolheu me deixar viver daquela forma, mas eu não preciso continuar preso a esse passado. A sala ficou em silêncio absoluto. As outras crianças mal ousavam respirar, com medo de interromper aquele momento sagrado. Daniel continuou, seus olhos brilhando com uma nova fé. A gente não precisa ter o mesmo sangue para ser família. As pessoas que estão ao meu lado agora, tia Alicia, meus amigos aqui do centro, elas me mostraram que família são aqueles que ficam com você, não importa quem você seja. Quando ele terminou sua fala, uma menina de 8 anos, sentada na primeira fileira, levantou-se e caminhou até Daniel. Ela o abraçou forte, sem dizer nada, mas aquele gesto dizia tudo. As outras crianças também se levantaram, formando um círculo em volta de Daniel. De longe, Alice observava a cena com um sorriso satisfeito. Ela se aproximou e pousou a mão sobre o ombro do menino. Você foi maravilhoso, Daniel. Você começou a curar o seu coração. Agora você tem uma família, não por laços de sangue, mas porque nós escolhemos estar juntos. Daniel olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Obrigado, tia Alicia. Agora eu sei que nunca mais estarei sozinho. Meses depois, a vida de Daniel continuava mudando. Ele se tornava cada vez mais confiante nos estudos, e os assistentes sociais começaram a perceber seu talento para liderar e organizar pequenas atividades dentro do abrigo. Daniel sempre ajudava os menores, e acima de tudo, compartilhava sua história como uma grande fonte de inspiração. Um dia, enquanto ele e Alicia estavam indo a uma papelaria próxima ao centro para comprar materiais escolares, Alicia olhou para Daniel com orgulho na voz. Você sabia que está crescendo a cada dia? Eu tenho muito orgulho de você. Daniel sorriu para ela, um sorriso aberto e tranquilo. Obrigado, tia Alicia. Eu não teria conseguido sem a senhora. Alicia deu um leve tapinha em sua mão e completou. Nós somos uma família. E família permanece unida, aconteça o que acontecer. Desde aquele dia, Daniel já não era mais o menino machucado pelas decisões erradas de sua mãe. Ele havia escolhido uma nova vida, uma vida onde podia ser o protagonista do próprio destino. Ele não só havia perdoado sua mãe, mas também havia se perdoado. Era uma jornada de reencontro consigo mesmo, uma jornada que ele faria ao lado de pessoas que estavam dispostas a amá-lo sem precisar de um motivo. Um ano depois, numa manhã ensolarada de verão, Alicia estava sentada em um canto do pátio do centro, observando Daniel sair da sala de aula. Ele usava uma camisa nova, o cabelo cortado, e se portava como um jovem confiante e maduro. Aproximou-se dela e levantou a mão para cumprimentá-la. Tia Alicia, hoje eu queria te dizer uma coisa, falou Daniel, os olhos brilhando de orgulho. E o que é? Perguntou Alicia, seu sorriso suave como a luz da manhã. Eu quero que a senhora saiba que eu estou pronto. Eu nunca mais vou voltar àquele passado. Eu vou para a faculdade, e vou fazer o que eu quiser, porque eu mereço. Alicia o abraçou com força, sua voz embargada pela emoção. Você conseguiu, Daniel. Você realmente conseguiu. Por fim, Daniel ficou diante do espelho em seu quarto, encarando o reflexo de uma nova pessoa, não mais o menino ferido, não mais a criança esquecida que vivia nas sombras. No espelho, ele via alguém com valor. Agora sim eu tenho uma família. A história de Daniel é uma jornada marcada pela dor, mas também é um poderoso testemunho de recuperação e perdão. A lição mais importante é que ninguém merece ser abandonado, e que família não é quem compartilha nosso sangue, mas quem escolhe nos amar e permanecer ao nosso lado. Não importa o quão doloroso tenha sido o passado, podemos mudar o futuro ao perdoar a nós mesmos e escolher com quem queremos caminhar pela vida. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal.
Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.